A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de mudança de vida, uma palavra de libertação e salvação para a tua alma neste momento. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que você fique até o final, que você possa ouvir, meditar e confiar no que Deus irá falar contigo através desta palavra. Lá em Êxodo capítulo 34, do versículo 29 ao 35, nos fala bem assim: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Então, meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito forte, que vai te dar direção, que vai te dar resposta ao que você passa, ao que você sente e as dúvidas que você tem. Então eu quero deixar algumas coisas bem claras através da palavra de Deus e peço que você medite comigo. Meus irmãos, Moisés era um homem de Deus. Eu falo era porque ele partiu, foi para a glória. Moisés foi um homem levantado por Deus para guiar o povo de Deus, para levar aquilo em que Deus falara com ele, como a Bíblia está nos falando. Moisés levava para o povo aquilo que Deus mandara. O povo de Israel, o povo de Deus, pedia a Moisés, e Moisés era um tipo de intercessor, assim como Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele foi intercedendo as nossas causas para Deus. Então, meus irmãos, através dessa palavra, nós vimos que Moisés, quando ele estava descendo do monte Sinai, Moisés ele trazia as tábuas do testamento em que Deus ordenara a ele, para ele falar com o povo de Deus, o povo de Israel, os homens e as mulheres que estavam lá. Só que quando ele desceu daquele monte Sinai, a pele do rosto de Moisés resplandecia. Depois que Deus falou com ele, preste atenção. E também nós vamos ver que Moisés, através de Deus, porque o homem em si não tem poder, Deus deu autoridade a Moisés para Moisés
fazer grandes milagres para mostrar para o povo, para aqueles que duvidam, que Deus, Ele é o Deus que tem poder, é o Deus que move, é o Deus que cria, é o Deus que destrói, é o Deus que dá vida, é o Deus que mata. Ele faz todas as coisas segundo a tua própria vontade. E Deus levantou Moisés para que, através da vida de Moisés, o povo pudesse ver o poder de Deus através dos milagres, prodígios e maravilhas que saíram através da vida de Moisés. Então nós vamos ver que quando Moisés desce do Monte Sinai, depois que Deus fala com ele, a pele do rosto dele resplandecia. E trazendo para os dias de hoje, o que aconteceu com a vida de Moisés, verdadeiramente, a pele do rosto dele verdadeiramente resplandecia. O povo, as pessoas viam um brilho, viam uma luz forte no rosto de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor, depois que Deus falou com ele. E sabe que o que Deus está querendo nos falar, que todas as vezes que você se disponibiliza, todas as vezes que você decide buscar a Deus e ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar com você, através de um culto, através da pregação da palavra, de um vídeo, através da leitura da Bíblia, que é Deus falando, a tua vida ela não é a mesma. No sentido espiritual, a tua vida, os teus caminhos, eles passam a ser diferentes, passam a ter luz diante da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, nesse mundo em que nós estamos vivendo, um mundo de tristeza, de pecado, uma das coisas que você precisa fazer é ir falar com Deus, é ir ouvir a voz de Deus, para que Deus possa iluminar a tua vida. Porque nós bem sabemos que o diabo, com vícios, com dificuldades, com enfermidades, tem tentado te colocar na escuridão, tem tentado a cegar a muitos que estão no mundo. Só que quando um ser humano dá ouvido à voz de Deus, o ser humano ele tem a sua mente iluminada, tem os seus pensamentos clareados. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Salmos fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é ela que vai te dar claridade no momento da dificuldade que você passar. Quanto mais você ouvir ela, quanto mais você ler a palavra de Deus, a Bíblia, mais a tua vida vai ter sentido. Mais aqueles que estão ao teu redor vão ver luz na tua vida. O inimigo, quando tentar usar pessoas para tentar te jogar para a escuridão, vai ver luz na tua vida. Porque você está falando com Deus, com aquele que tem o poder, com aquele que é o poder na face dessa terra, para mudar a tua vida e te dar uma solução. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vá para a igreja, busque urgentemente a ouvir a voz de Deus, a ler a Bíblia, para que Deus ele possa clarear aquilo que está escuro na tua vida. E o interessante é que quando Moisés ele desce do Monte Sinai, que o rosto dele resplandece, Arão e todos os filhos de Israel, o povo de Deus,
eles olharam para Moisés e viram que o rosto de Moisés resplandecia. E tem o porém, eles temeram de se achegar perto de Moisés. Esse temer aqui é um temer de medo. Então eles ficaram com medo, porque Moisés estava com seu rosto resplandecente. E olha só que interessante, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, quando a Bíblia ela nos fala que Moisés estava com seu rosto resplandecendo, depois que Deus falou com ele, porque a palavra de Deus traz luz, Moisés não sabia que o rosto estava resplandecendo, e ele foi falar, foi levar aquilo que Deus falara com ele para Arão e o povo de Israel. Então, muitas das vezes, quando você abrir a Bíblia para ler, quando você ir para a igreja, ouvir o pastor, o presbítero, o evangelista pregar a palavra de Deus, naquele momento você pode não ver resultado, não ver solução. Assim como Moisés, quando ouviu a voz de Deus, não sabia que o seu rosto estava resplandecendo. Mas as pessoas que estão ao teu redor e ao teu redor, eles veem a luz de Deus na tua vida. Então muitas das vezes você não vai ver diferença depois que Deus falar com você. Muitas das vezes você não vai ver resultado. Mas aquelas pessoas que estão ao teu redor e ao teu redor, elas veem diferença na tua vida. Elas veem diferença no teu comportamento, na tua forma de falar. Elas veem Deus na tua vida, na tua forma de agir no meio da sociedade. Então, ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você não veja a solução, mesmo ouvindo a voz de Deus, você tem que continuar caminhando, porque através da tua vida, ainda que você não veja resultado, pessoas que estão à tua volta estão a se espelhar por ti. Pessoas que vivem com você estão a se espelhar pela tua forma de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui também um detalhe muito interessante, que o povo temeu de chegar perto de Moisés por causa da luz resplandecente que estava no rosto de Moisés. E nós vemos pela Bíblia que Jesus, sendo a luz do mundo, a salvação do ser humano, ele sendo a luz do homem, louvado seja Deus, as trevas, os demônios que estão nessa terra não gostam dessa luz. Os espíritos temem a luz da palavra de Deus. Então, quanto mais você lê ela, quanto mais você ouve ela, o mal que te rodeia e tenta te cercar e tenta te prender, eles temem a chegar perto de você. Eles temem a te tocar. Eles têm medo de te tocar. Eles têm medo de chegar perto de você. Porque a luz que está dentro de você, a luz da palavra, ela é mais forte do que as trevas e a escuridão que está do lado de fora. Então essa palavra é a palavra de Deus, a palavra viva, que muda, que salva, que liberta. E se você crê nela, ela vai mudar a tua vida, ela vai resplandecer, ela vai alumiar os teus caminhos. E aonde você for, aonde você pisar, Deus ele será contigo. Deus te dará direção. Deus te entregará os mistérios da palavra, para que assim como Moisés, você também possa passar adiante, para que você possa pregar a palavra de Deus e fazer aquilo que Deus botou em seu coração. Em nome de Jesus.